Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal! Confira comigo nesse vídeo as principais notícias do dia de hoje do nosso Cruzeirão cabuloso. Meu pai, tem aí saída de Alexandre Matos para o Santos e os últimos preparativos para o confronto deste domingo, Cruzeiro e Palmeiras, no Mineirão, que vai estar lotado, pessoal. Então, bora lá ficar comigo para mais uma resenha. Meu povo, mas antes de tudo, peço encarecidamente para você, meu amigo, minha amiga, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, já deixa o seu like, seu comentário e, é claro, participe conosco aqui das nossas resenhas. Lembrando que o nosso canal é feito de torcedor para torcedor, de forma simples, descontraída, descomplicada, para você ficar sabendo todas as notícias do nosso Cruzeirão cabuloso. Então, bora lá ficar comigo para mais uma resenha. Pessoal, Alexandre Matos vai mesmo deixar o Cruzeiro. Confira comigo as últimas atualizações postadas aí pelo nosso querido Samuel Venâncio na Samuca TV, no Central da Toca, sobre a situação de Alexandre Matos. Ele que é CEO do Cruzeiro, na gestão do nosso querido Pedrinho BH, encaminhou sua saída do nosso clube celeste. O dirigente de 49 anos agora tem caminho livre para fechar com o Santos. Ele deverá substituir Pedro Martins, que se demitiu do cargo no início desta semana. Matos, que tinha contrato com o Cruzeiro até 2028, pessoal, mas encaminhou uma rescisão do vínculo com o Cruzeiro para se transferir com o clube paulista. Pessoal, como aí o adjetivo que ele ganhou nas mídias aí, tanto da nossa torcida como dos comentaristas esportivos, tchau, tchau, Alexandre Garços. Alexandre que estava no Cruzeiro desde o início do ano passado, quando o Pedrinho BH adquiriu aí os 90% da SAF do Cruzeiro, lá em 29 de abril de 2024. E ele foi o primeiro nome escolhido pelo gestor do Cruzeiro, o nosso Pedro Lourenço, Pedrinho BH, para integrar a nova gestão do Cruzeiro. Pessoal, inicialmente, Matos chegou para ser diretor de futebol do Cruzeiro. Porém, com a saída de Gabriel Lima, que era braço direito de Ronaldo Fenômeno, lá na época, da gestão anterior, ele passou a ocupar o cargo de CEO do Cruzeiro. Lembrando que Alexandre Matos mandava e desmandava no Cruzeiro. Ele que tomava todas as decisões, é claro, com o aval de Pedrinho BH, Pedro Júnior, ele que comandava a parada toda do Cruzeiro, de quem ficava, quem saía, quem trazia. Então, Alexandre Matos era, vamos dizer assim, o chefão aí do nosso cabuloso. E nos últimos meses, especialmente após a chegada aí de Leonardo Jardim, Matos perdeu a autonomia na gestão de futebol do Cruzeiro e passou a ser muito criticado, tanto pela nossa torcida, como também as mídias esportivas. E ele já não participava das últimas negociações do Cruzeiro. Ressaltando, pessoal, que Pedrinho BH, tanto ele como seu filho, o Pedro Júnior, deram total autonomia para Leonardo Jardim cuidar de toda a parte aí de futebol do Cruzeiro. Então, quem chega e quem sai, quem vai ser emprestado, quem vai voltar, quem vai sair do Cruzeiro, tudo tem que passar pelo aval de Leonardo Jardim. Pessoal, o Careca tá com moral aí na diretoria do Cruzeiro. E as informações sobre o avanço das negociações para a saída de Matos foram divulgadas inicialmente por UOL Sport e Everton Guimarães e confirmadas aí por Central da Toca e Samuca TV, com fontes ligadas ao Santos. Lembrando, pessoal, só para recapitular, o dirigente do Cruzeiro, Alexandre Matos, movimentou nos primeiros meses com contratações altos valores. Ele gastou quase 200 milhões de reais logo na primeira janela de transferências, quando trouxe aí o goleiro Cássio, o zagueiro Jonathan Jesus, os volantes Fabrício Peralta, Matheus Henrique e o Wallace, e é claro, os atacantes Caio Jorge e Lautaro Dias.
Com os reforços contratados naquela época, o Cruzeiro teve um aumento de quase 50% na folha salarial, pulando de 12 milhões para 17 milhões de reais. Pessoal, e os reforços ajudaram o Cruzeiro, é claro, a chegar naquela final horrorosa da Sul-Americana, né? Onde nós perdemos o título, fomos vice naquele jogo horroroso, pessoal, horroroso, para apagar da memória. E no Brasileirão, o Cruzeiro também não cumpriu o objetivo daquele ano, né? No caso, ano passado, que era terminar na zona de classificação da Libertadores. E com tudo isso, pessoal, Matos perdeu força e prestígios, né? E os prestígios que ele tinha aos poucos no Cruzeiro nessa temporada, após aí uma série, né? Uma carreata de acontecimentos. E com estratégia semelhante ao do ano passado, de trazer jogadores badalados no cenário nacional, ele fechou com 11 novos jogadores, que foram Fabrício Bruno, Matheus Gamarra, Fagner, Christian, Eduardo, Rodriguinho, além dos atacantes Dudu, Gabigol e Bolazzi. Pessoal, Alexandre Matos ou Alexandre Gastos torrou o dinheiro de Pedrinho BH. E além dessas contratações, esqueci de mencionar, ele trouxe também Marquinhos e Wanderson. E dessas, a mais contestada, tanto pela nossa torcida como a imprensa esportiva, foi a de Dudu, que graças a Deus, né, vazou para o Atlético Mineiro, mas o Cruzeiro teve que, Pedrinho BH teve que desembolsar uma grana para liberar o jogador para jogar lá no outro lado da lagoa. E em abril deste ano, né, ressaltando, Pedrinho BH, né, expôs aí, né, fez uma crítica pública ao trabalho de Alexandre Matos, né? Pedrinho BH indicou que o diretor trouxe jogadores que não deveriam ser contratados para esse elenco do Cruzeiro. Pessoal, então, com a chegada aí de Jardim, né, Matos perdeu ainda mais força e, como eu falei, né, o português e o nosso careca, o Mister, né, ganhou autonomia total da diretoria do Cruzeiro para fazer as mudanças necessárias em todos os setores do departamento de futebol, inclusive indicando jogadores para serem contratados. Pessoal, o bicho pegou e Alexandre Matos realmente vai estar de saída do Cruzeiro rumo ao Santos. E, pessoal, como que fica aí a situação do Cruzeiro com a saída de Alexandre Matos? Como que o Cruzeiro aí vai fazer para desenvolver, né, a situação, como funciona, vai funcionar aí os setores e status do Cruzeiro, da diretoria com isso? Então, com essa demais aí, né, saída, com o Alexandre Matos indo para o Santos, o Cruzeiro não vai parar sua diretoria. Sem Matos, o Cruzeiro segue inicialmente com o departamento de futebol atual. Paulo Pelaipe, que havia ganhado força nos últimos meses, deverá se firmar na posição aí de principal figura na pasta. Embora tenha chegado ao Cruzeiro por indicação de Matos, Pelaipe ganhou confiança de Pedrinho BH e principalmente do filho dele, né, de Pedro Júnior, mandatário, né, e vice do nosso cabuloso. Então, Pelaipe vai seguir com força aí, assumindo a pasta aí de diretoria de futebol do nosso cabuloso. E o Cruzeiro que segue com essa ascensão, né, com esse trio aí, né, Jardim, Pedro Júnior e Pelaipe. O Cruzeiro tá voando tanto na Copa do Brasil como no Brasileirão. E falar em Brasileirão, pessoal, o Cruzeiro que pega o Palmeiras neste domingo às 7h30 no Mineirão, que vai estar abarrotado, meu povo. E o Cruzeiro que fechou no sábado, né, a preparação para encarar o Palmeiras 7h30 da noite pela 11ª rodada do Brasileirão. E entre aí os destaques está o atacante Wanderson, pessoal. Ele que está recuperado de uma pancada no joelho esquerdo e participou normalmente dos treinos pelo 3º dia consecutivo. A expectativa é que o jogador seja relacionado para essa partida. E a principal dúvida de Jardim está justamente no setor ofensivo, com a possível volta de Wanderson ao time titular. E caso não inicie, né, Wanderson não inicie entre os 11, Marquinhos e Gabigol disputam aí a vaga. Na última rodada contra o Fortaleza,
o treinador optou por Marquinhos, enquanto Gabigol foi recuado para atuar na função de Matheus Pereira, que estava expulso. Que estava suspenso, desculpa. E em relação à suspensão, também não vamos contar nesse jogo com Vidalba, que Vidalba, que tomou o terceiro cartão amarelo, fica de fora desse jogo, e vamos jogar aí com Jonathan Jesus, no lugar de Vidalba na zaga. E a provável escalação do Cruzeiro para esse jogo vai ser praticamente a mesma que jogou contra o Flamengo, que será Cássio, nas laterais, Fagner e Kaique, na zaga, Jonathan Jesus substituindo Vidalba, que tomou o terceiro cartão, Fabrício Bruno, no meio, Lucas Silva, Romero e Christian, nas verticais, Wanderson e Caio Jorge, e centralizado ali lá na frente, Matheus Pereira. Pessoal, vamos com tudo aí. Jogo difícil, jogo pegado, e o Cruzeiro segue aí com a possibilidade de assumirmos a liderança neste domingo, pessoal. Se o Cruzeiro ganhar do Palmeiras e o Flamengo perder para o Fortaleza, o Cruzeiro fecha aí a 11ª rodada na liderança. Pessoal, Cruzeiro segue firme aí em busca dos 3 pontinhos, O Flamengo, que é vice-líder com 21 pontos, vai receber o Fortaleza no Maracanã. Palmeiras, que é líder com 22, e Cruzeiro é terceiro com 20. Se Flamengo perder ou empatar, o máximo que o Flamengo chega é 22 e se iguala com o Palmeiras. O Cruzeiro ganhando vai a 23 e assume a liderança deste Brasileirão 2025. Pessoal, então é isso, pessoal. Ficamos com mais um vídeo por aqui, e aproveita e peça encarecidamente, meu amigo, minha amiga, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, já deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Lembrando que temos vídeo todos os dias, de forma divertida, descomplicada, facinho aqui no Tete a Tete, para você ficar por dentro de tudo que acontece no nosso Cruzeirão. Então, bora lá participar com a gente, se inscrevendo, deixando seu like e, é claro, deixando aquele comentário maroto para que possamos saber a sua opinião. Vai lá e deixa o placar de hoje. Quem vai ganhar, Cruzeiro ou Flamengo, e qual o placar desse jogo? Um grande abraço e espero ver você no próximo vídeo. Tchau, tchau!